Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia para você, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã é baseada em nossas atitudes. O que nós fizemos aqui vai refletir no que nós vamos receber da mão de Cristo. As nossas atitudes aqui vão nos mostrar o caminho do céu na eternidade e vão nos colocar assentados junto com Cristo naquilo que a palavra nos faz promessa. Eu tenho uma palavra da parte de Deus ao seu coração, fique conosco após a introdução. Meus irmãos, a paz do Senhor, a carta de Paulo aos crentes de Éfeso, a carta de Efésios, capítulo 2, verso 4, 5, 6, 7, 8 e 9, vai dizer: Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele ressuscitou-nos e fez-nos sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não provém de vós, mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 4, do verso 1 até o 6, ainda vai dizer: Rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 12 ainda diz: Quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no vigor da sua força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as artimanhas do diabo. Porque não temos de lutar contra sangue e carne, mas contra principados, contra a potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldades nas regiões celestes. Para que a vida do crente seja agradável a Deus, é preciso que nós estejamos adequados ao Senhor, bem ajustado a Ele, em todos os sentidos. E é muito frequente nós colocarmos toda a ênfase, quando nos dedicamos à aplicação desse princípio, em algum pormenor solitário do nosso comportamento ou do nosso trabalho cristão. A gente dá mais ênfase a algumas coisas que importam às vezes para nós. E por isso é que falhamos com frequência e ao não conseguir apreciar devidamente toda a extensão do ajustamento requerido pelo Senhor. Ou às vezes não descobrimos por onde deveríamos começar. Entretanto, Deus vai avaliar todas as coisas do princípio ao fim, segundo a perfeição do seu Filho. As Escrituras vão afirmar com clareza que a alegria do Senhor está em fazer convergir em Cristo todas as coisas em que também fomos feito herança. Efésios capítulo 1, do verso 9 até o 11, vai resumir essa frase que eu falei. Fazer convergir, que todos vão acabar em Cristo Jesus, como todas as coisas em que também fomos feito herança. A carta de Paulo aos crentes de Éfeso, ela
vai ter 3 divisões. Ela vai estabelecer a posição do crente, minha e sua, em Cristo. Ela vai estabelecer a vida do crente neste mundo. E ela vai também estabelecer a atitude do crente diante do inimigo. Assim, nós temos então a nossa posição em Cristo, a nossa vida no mundo, e vem 3 palavras interessantes. A nossa posição em Cristo é estar assentados, a nossa vida no mundo é estar andando, caminhando, em movimento, e a nossa atitude para com o nosso inimigo comum é nós estarmos firmes. Tá? A vida do crente sempre vai apresentar esses 3 aspectos. Um que se refere a Deus, outro que vai se referir ao ser humano e outro que vai se referir aos poderes satânicos que estão numa missão maior de tentar atormentar a vida do ser humano e desvincular ele da pessoa de Cristo. Se ele quiser ser útil na mão de Deus, deve se ajustar de modo adequado com respeito a esses 3 aspectos: a sua posição, a sua vida e também a sua guerra. Tomaremos, pois, essas 3 palavras: assentar, andeis e firme, para a base do assunto que eu quero em alguns minutos falar ao seu coração. E a primeira palavra é assentar. E aí o capítulo 1, do verso 17 ao 21, vai dizer: para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar-se à direita nos céus, acima de todo principado, de autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Capítulo 2, do verso 6 ao 9, vai dizer: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. A era cristã, ela se iniciou com Cristo. E sobre Cristo, ficamos sabendo que depois de ter feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, verso 3. E com a mesma dose de verdade, nós podemos dizer que o crente inicia sua vida cristã em Cristo. Ele não tem como iniciar a vida cristã, a vida religiosa, em outra coisa a não ser Cristo. Isto é, quando pela fé ele se vê assentado ao lado de Cristo no céu. O nosso raciocínio natural nos pergunta: se não andamos, de que modo nós vamos atingir algum alvo? Se a gente tem que começar a sentar ao lado de Cristo, o que é que nós vamos conseguir sem esforço? Como chegaremos a qualquer destino se não nos movermos? Todavia, a vida cristã é engraçada. Se logo de início tentamos fazer alguma coisa, nada obtemos. Se procuramos atingir algo, perdemos tudo. E o cristianismo não começa com um faça. O cristianismo nunca começou com um faça, mas um grandioso já foi feito na cruz do Calvário. Então descanse em Cristo Jesus. Assim é que na carta em Efésios se inicia com a declaração de que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E somos convidados logo de início a assentar-nos e usufruir de tudo quanto Deus já fez por nós. Não devemos nos lançarmos e tentar conseguir as coisas por nós mesmos. Andar implica em esforço. Mas Deus nos diz que somos salvos não pelas obras, mas pela graça por meio da fé. Nós estamos constantemente falando de salvação pela fé. Mas o que eu quero dizer com salvação pela fé? Eu quero dizer o seguinte, que somos salvos quando repousamos em Cristo Jesus. Nada fizemos, absolutamente nada, para nos salvar a nós mesmos. Apenas depositamos no Senhor o fardo das nossas almas sobrecarregadas
de pecado. Iniciamos a nossa vida cristã não dependendo de nós mesmos, de algo que fizemos, mas na dependência do que Cristo já fez. Enquanto as pessoas não procederem assim, nunca vai ser um cristão. Agora, o que significa assentarmos? Quando caminhamos ou ficamos de pé, suportamos nas nossas pernas todo o peso do nosso corpo. Mas quando nos assentamos, todo o nosso peso descansa sobre a cadeira ou o sofá que nós vamos sentar. Nós nos cansamos depois de caminhar ou de ficar em pé, mas encontramos um repouso, um descanso, se nos sentamos durante algum tempo. Caminhando ou ficando de pé, nós dependemos que o nosso corpo libere muita energia, mas quando nos sentamos, nós relaxamos completamente, visto que o peso não recai sobre os nossos músculos e nervos, mas sobre algo fora de nós mesmos. Assim ocorre também no mundo espiritual. Assentamos diante de Cristo ou em Cristo equivale a depositar o nosso peso total, a nossa pessoa, o nosso futuro, as nossas aflições, tudo sobre o Senhor. Deixamos que Ele assuma a responsabilidade e descansamos. Deixamos de carregar aquele fardo de pecado pesado que outrora nós carregávamos. E essa foi a norma que Deus estipulou desde o início. Jesus vai falar: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele explica durante o seu ministério. Só depois de pago o preço da expiação, Jesus poderia dizer: está consumado. Então a obra que tinha que ser feita, Ele fez. Nós não podemos fazer. Não tem nada na questão, no meio religioso, não tem nada que nós possamos fazer para pagar a nossa salvação. A nossa salvação foi dada gratuita e isso foi algo da parte de Deus, não veio de nós. Nós não fomos salvos porque merecemos. Nós fomos salvos porque Cristo nos amou. Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho na cruz do Calvário. Na salvação, Deus nos dá tudo. Tudo foi dado por Deus na salvação. De todas as parábolas do Evangelho, a do Filho Pródigo, ele vai constituir, eu creio muito nisso, a suprema ilustração da maneira de agradarmos a Deus. Assim vai dizer o Pai: era justo alegrarmos e folgarmos. Lucas 15, 31 e 32. Então ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era necessário festejarmos e nos regozijarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E do mesmo modo, Deus, ele age e faz tudo na salvação. E por isso que a Bíblia vai fazer menção que quando uma alma se salva, há festa no céu. Então que você possa estar assentado diante de Cristo, repousando nele, descansando nele, esperando dele o socorro para as suas aflições, os tumultos do dia a dia no seu coração. Deus tem a resposta para tudo. A segunda palavra é andeis. Miqueias 2, capítulo 2, verso 10, vai dizer: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, grandemente por causa da corrupção. Certa vez, alguém escreveu: as águas do oásis são boas, bebamos-los. Após levantemos e continuemos à frente, o deserto logo finda. Eis a nossa terra prometida bem ali, porque resta um descanso para o povo de Deus, e o nosso descanso é Jesus. Nós procuramos, irmãos, deixar bem claro que a vida cristã não se inicia com andar, mas com assentar. Todas as vezes que invertemos a ordem, os resultados são desastrosos. O Senhor fez tudo por nós e nossa necessidade agora é de descanso e confiança nele.
O Senhor está assentado em seu trono e nós somos conduzidos pelo seu poder. Toda a experiência espiritual verdadeira, santificadora, começa no descanso aos pés do Senhor. Às vezes nós estamos em oásis, lugares de descanso em meio a deserto, né? As águas do oásis são boas. Então nós devemos beber, após nós devemos levantar e continuar a carreira, continuar em frente. O deserto logo vai findar. Eis a nossa terra prometida bem ali, porque resta um descanso para o povo de Deus, como escreveu a pessoa. Nosso descanso é Jesus. Todavia, a vida cristã, ela não termina aqui. Embora a vida cristã comece no processo de se assentar, esse assentar sempre é seguido de um andar. Só depois de havermos assentado de verdade e havermos descoberto nossa força no ato de se assentar e de que fato podemos começar a andar, o andar aqui é refletir a nossa vida como Cristo pede para nós refletirmos. O assentar representa a nossa posição em Cristo no céu. O andar em Cristo representa o nosso desempenho dessa posição divina aqui na terra. Sendo um povo celestial, de nós, Deus exige que exibamos o selo dessa habitação celestial em nossa conduta terrena, e isso levanta os nossos problemas. Tá? Mas a conduta como cidadão do céu, tá? Como cidadão do céu aqui na terra, nós temos que refletir a conduta do referido cidadão, tá? E mostrar de onde nós somos. Devemos, portanto, nos perguntar o que Efésios tem a dizer-nos a respeito do nosso andar. Nós vamos descobrir que essa carta nos exorta a fazer duas coisas, mas vamos falar de uma delas. Ele vai dizer, portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Portanto, digo isso, diz ainda Paulo, capítulo 4, versos 17 ao 23. Não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Capítulo 5, verso 2 ainda diz, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou mesmo por nós. E 5, verso 8 e 10, resumido, vai falar, andai como filhos da luz, descobrindo o que é agradável ao Senhor. A palavra andar é usada pelo menos 8 vezes em Efésios e significa literalmente andar ao redor, sendo usado aqui do modo figurado por Paulo para significar transportar-se a si próprio, ordenar alguém o seu próprio comportamento. E nas palavras de Paulo nós vamos descobrir um segredo. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios capítulo 3, verso 20. E numa passagem paralela, lá em Colossenses 1, 29, Paulo vai dizer, para isso também trabalhamos, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. E aí, meu irmão, qual é o segredo da força que move a vida cristã? De onde vem esse poder? Deixa-me dar uma resposta em uma sentença apenas. O segredo da vida cristã está em descansar em Cristo. O poder da vida cristã vem da posição que Deus lhe deu e que nós devemos tomar essa posição. Todos quantos se assentam poderão andar também em Cristo Jesus. Do pensamento de Deus, o andar vem depois do se assentar espontaneamente. Que o Senhor nos ensine que o princípio integral da vida cristã é que nós projetemos para além do que simplesmente certo, mas que nós façamos realmente a coisa certa e a coisa que agrada ao Senhor. Portanto, vedes prudentemente, ele fala no capítulo 15, do verso 15 a 17, no capítulo 5, do verso 15 a 17,
como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A terceira palavra é estais firme. Paulo escreve o capítulo 6, do verso 10 ao 11, do 13 ao 18, e diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, ficai firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, orai e vigiai. A experiência cristã se inicia com um assentar, ela vai continuar com um andar, mas ela não vai parar aí. Todo crente precisa, depois de se assentar, depois de andar, ele precisa aprender a ficar firme. Todos nós crentes precisamos estar prontos para um conflito. Precisamos saber como nos assentarmos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, mas também precisamos saber como andar dignamente em Cristo aqui na terra. E por último, nós precisamos aprender também como resistir firme diante do inimigo nos dias maus. A questão do conflito, que nós vamos falar nesse último tomo da mensagem, é o que Paulo chama de estais firme contra as astutas ciladas do diabo. Contudo, vamos relembrar da nossa ordem que Efésios apresenta essa questão para nós. A sequência é assentar, andar e depois estar firme. E o que nenhum cristão pode esperar enganjar-se numa guerra espiritual, num conflito das eras, sem primeiro descansar em Cristo e naquilo que Ele fez por nós. A seguir, mediante aquilo que Cristo fez por nós, mediante o poder do Espírito agindo dentro do cristão, ele passa a seguir a Cristo mediante uma vida prática e santa aqui na terra. Se o crente for deficiente em uma dessas duas áreas, descobrirá que toda conversa a respeito de uma guerra espiritual não passa realmente de conversa, e ele jamais vai conhecer a realidade dessa luta. Satanás, ele pode dar-se ao luxo até mesmo de desprezar esse tipo de crente, porque este, na verdade, para nada serve, nem para entrar no céu. No entanto, esse mesmo crente, ele pode fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, ao tomar conhecimento, em primeiro lugar, dos valores da sua exaltação no céu diante de Jesus. Depois de ter andado com Cristo, depois de estar assentado com Cristo e andado, ele então está pronto para a batalha. Compare o capítulo 6, verso 10, que diz: quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no vigor da sua força. Com o capítulo 3, verso 16, que vai dizer: para que, segundo as riquezas da sua glória, conceda-vos que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Tendo essas duas lições bem aprendidas, o crente passa a apreciar o terceiro princípio da vida cristã. Agora resumido numa única palavra: firmeza, firme. Estais realmente se colocando no lugar que deve se colocar. E Deus tem compromisso conosco se nós estivermos assentados em Cristo Jesus e andando como Ele pediu para andar aqui na terra. Que coisa extraordinária que Deus fez ao comprometer-se com a sua igreja. Ele se comprometeu a confiar aos seus servos o maior poder do universo. Ele nos deu o poder do seu governo. Capítulo 1, verso 21, ele vai dizer: acima de todo principado, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. Jesus está agora exaltado no céu, e toda a sua obra dedicada a salvar as pessoas, a falar aos seus corações e a operar milagres da sua graça, e é feito mediante seus servos em nome
de Jesus. A vida cristã consiste em estar assentado com Cristo, andar como Cristo andou e estar firme em Cristo diante das provas e diante das batalhas do dia a dia. Nós iniciamos nossa vida espiritual descansando na obra consumada do Senhor Jesus. Esse descanso, ele constitui a fonte da nossa força, para que possamos andar com toda a coerência e firmeza pelo mundo. No final da terrível guerra contra as hostes das trevas, nós encontramos-nos firmes naquele que venceu por nós e em plena posse do território que a nós pertence. A graça seja com todos que amam com amor perene o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o poder para todos sempre. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu coração com essa palavra. Compartilhe, divulgue para alguém e seja abençoado em nome de Jesus.